A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 2 Reis, capítulo 17, o reinado de Oséias de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como o rei de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanese, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria, como dantes havia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Alá, junto a Bor, ao rio Gozã, nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei de Israel, e temeram as outros deuses, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-nos dos vossos maus caminhos e convertei-vos os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como os seus pais, e não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências e com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, e deram-se à prática de adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou da sua presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não se guardou os mandamentos do Senhor e seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença.
Pois quando ele rasgou a Israel a casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou de Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarnaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor por meio deles lesões, e os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria: as gente que transportassem e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele lesões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, para que ele vá e lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinava como devia temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas suas cidades, em que habitavam, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Amate fizeram acima. Os aveus fizeram Nibais e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos, e Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Entre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles dos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não tentem o Senhor, não temem o Senhor. Não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrarei diante deles, nem servireis, nem oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com um braço estendido, a ele temereis e a ele vos prostrareis, e a eles oferecereis sacrifícios, os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e a ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, nem procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também
seus filhos e filhas, seus filhos até o dia de hoje. E assim finalizamos o capítulo 17 do livro de 2 Reis. Senhor abençoe a todos.